Resolução da primeira questão. Qual das misturas abaixo exemplificam a dispersão coloidal? Dispersão coloidal é aquela mistura em que um dos componentes possui diâmetro médio das partículas entre 1 a 1000 nanômetros. Ou seja, é aquela falsa mistura verdadeira. Certo? Então, nós temos a letra A, soro fisiológico. Soro fisiológico é uma solução, certo? É uma mistura homogênea. Água sanitária também é uma solução. O ácido muriático é o ácido clorídrico diluído. Álcool hidratado é o álcool que a gente utiliza no dia a dia também, é álcool com água. E o leite pasteurizado, esse sim é uma dispersão coloidal. Porque se a gente analisa microscopicamente, a gente percebe que existe moléculas de gordura e de água, por exemplo. E a gente sabe que essas duas substâncias elas não se misturam, certo? Então aqui, leite pasteurizado representa uma dispersão coloidal. Segunda questão, uma solução contém 184 gramas de glicerina e 800 gramas de água e apresenta densidade igual a 1,044 gramas por centímetros cúbicos. E as respectivas massas atômicas dos elementos são hidrogênio igual a 1, carbono igual a 12, oxigênio igual a 16. Então, ele quer que calculemos, primeiramente, a molalidade da solução. Então, eu oriento, primeiramente, identificar as informações da questão. A gente tem aqui glicerina e água. A quantidade de glicerina é 184 gramas e a da água é 800 gramas. Então, entre os dois componentes, o que está em menor quantidade é o soluto. Então, a gente está falando aqui da massa do soluto. Eu estou falando aqui, ó, M1. Então, M1 é igual a 184 gramas. Da mesma forma que a massa da água seria meu M2, é igual a 800 gramas. Vamos precisar também calcular a massa molar do soluto, certo? Então, meu soluto é a glicerina, cuja fórmula molecular é C3H8O3. A massa molar seria aqui o somatório das respectivas massas atômicas. Então, eu pego a massa do carbono, que é 12, multiplico por 3, mais a massa do hidrogênio, que é 1, multiplico por 8, mais a massa do oxigênio, que é 16, multiplico por 3. Esse resultado vai me dar 92 gramas por mol. Então, eu já identifiquei aqui minhas informações que eu vou utilizar para calcular a molalidade. E agora vamos para a fórmula da molalidade. Molalidade, que eu represento por W, é igual a 1000 vezes M1 dividido por M2 vezes massa molar do soluto. Substituindo aqui, molalidade vai ser igual a 1000 vezes M1, que é a massa da glicerina, 184, dividido por M2, a massa da água, 800, vezes a massa molar, 92. Multiplicando 1000 por 184 vai ficar 184.000. Multiplicando 800 por 92, eu vou ter 73.600. E molalidade, dividindo 184.000 por 73.600, eu vou ter 2,5 molar, que é a unidade de medida da molalidade.
A letra B da mesma questão, ele agora pede para calcular a molaridade da solução. Então, vamos à forma da molaridade, certo? Molaridade que eu vou representar por M é igual a M1, Mz1, que é a massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes volume da solução. O Mzinho a gente já tem, a gente já calculou, né? Identificou, na verdade, na questão anterior, que foi 184 gramas. A massa molar do soluto também calculamos, 92 gramas por mol. Porém, a questão ela não dá volume, certo? Mas ela dá densidade. E aí, sabemos que pela fórmula da densidade, conseguimos chegar no volume da solução. A fórmula da densidade é igual à massa da solução dividido pelo volume da solução. A densidade dada na questão foi de 1,044, certo? A massa da solução é o somatório da massa do soluto mais a massa do solvente. Então, eu tenho 184 gramas de glicerina mais 800 gramas de água. Então, a massa total da solução corresponde a 984 dividido por V, certo? Então, aqui eu vou ficar com volume é igual a 984 dividido por 1,044. E aí, nosso volume será igual a 942,5 ml, certo? Então, achei o meu volume. Porém, na fórmula de molaridade, o volume ele precisa ser expresso por litros. Então, eu vou ter que dividir esse valor que eu descobri em ml para poder transformar para litros. Então, meu volume em litros será igual a 0,9425 litros. Calculado o volume, eu já posso calcular a minha molaridade da solução. Então, molaridade é igual a M1, 184, dividido pela massa molar do soluto, 92, vezes 0,9425, certo? Então, ó, resolvendo aqui, nós vamos ter molaridade igual a 2,1 mol por litros. Minha resposta da letra B. Terceira questão. Uma solução preparada tomando-se 1 mol de glicose e 99 mol de água apresenta frações molares de soluto e solvente, respectivamente, iguais a... Então, gente, fração molar do soluto, que eu vou chamar aqui de X1, certo? É igual a número de mols do soluto, N1, dividido pelo número de mols total da solução, ou seja, N1 mais N2. Fração molar do soluto é igual a N1, 1 mol, então aqui eu coloco 1 mol, dividido por N1, que é 1 mol, mais N2, 99 mols. Ou seja, fração molar do soluto é igual a 1 dividido por 100. Fração molar do soluto é igual a 0,01, certo? E agora vamos calcular a fração molar do solvente, que eu vou chamar de X2. Então, X2 vai ser igual a número de mols do solvente, que é N2,
dividido pelo número total da solução, N1 mais N2. X2 é igual a 99 dividido por 1 mais 99. Fração molar do solvente é igual a 99 dividido por 100. Fração molar do solvente é igual a 0,99. Então, não existe unidades, certo? E observe que o valor da fração molar é sempre um valor que vai de 0 a 1. E o somatório de todas as frações molares de uma solução é sempre igual a 1. O que é que isso quer dizer? Que basta a gente calcular a primeira fração molar, ou seja, sabendo que x1 é 0,01, eu poderia dizer que x2 é igual a 1 menos 0,01, ou seja, 0,99, certo? Então, vai aí a dica para a gente ganhar tempo numa questão desse tipo. Questão número 4. Diluindo-se 200 ml de solução 5 molar de ácido sulfúrico a 250 ml, qual será a molaridade final? Então, temos uma questão de diluição de solução, certo? Inicialmente, nossa solução ela tem um volume de 200 ml e a sua molaridade é de 5 molar, certo? Observamos aqui, ó. E aí ele diz que vai diluir essa solução até o volume de 250 ml. E ele quer saber a nova molaridade, a molaridade final. Então, fórmula de concentração, volume inicial vezes molaridade inicial é igual a volume final vezes molaridade final. E aí basta substituir volume inicial 200, molaridade inicial 5 molar, volume final 250 e molaridade final eu quero descobrir. Então, molaridade final é igual a 200 vezes 5, que é 1000, dividido por 250. Molaridade final é igual a 4 molar. Questão número 5. 200 ml de solução 5 molar de ácido nítrico foram diluídas com água destilada, até obter a solução 2 molar. Qual o volume da solução final? Então, novamente, uma questão envolvendo diluição de solução, né, onde o tipo de concentração é molaridade. Então, vamos utilizar a mesma fórmula, volume inicial vezes molaridade inicial é igual a volume final vezes molaridade final. Substituindo, nós temos volume inicial 200, molaridade inicial 5 molar, volume final é o que eu quero saber, molaridade final 2 molar. Então, aqui molaridade, aliás, volume final é igual a 200 vezes 5, 1000, dividido por 2. Volume final é igual a 500 ml. Sexta questão. Em 200 ml de solução, existe 10 gramas de soluto. Qual é o título da solução, sabendo-se que sua densidade é 1,02 gramas por ml? Então, vamos identificar quais são os dados que a questão está nos fornecendo. Ele está falando de volume, 200 ml. Ele dá a massa do soluto, que é M1, igual a 10 gramas. O título, ele quer descobrir. E ele dá a densidade da solução, que é igual a 1,02. Certo? Então,
Existem duas maneiras de resolver essa questão. A primeira maneira é utilizando a fórmula que relaciona o título, a concentração e a densidade. Então, a fórmula é concentração dividido por título é igual a densidade, certo? Porém, a princípio, ele não dá a concentração, mas a gente consegue identificar a concentração, certo? Por quê? Porque concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, ó, a concentração é igual a 10 gramas dividido pelo volume em litros, gente. Então, ele dá em ml, 200 ml. Dividimos por 1000 para passar para litros. Então, concentração é igual a 50 gramas por litro. Então, eu tenho a minha concentração, eu tenho a minha densidade, eu acho o título. Só que eu tenho um detalhe importante, porque a concentração ela é dada expressa em litros e a densidade é expressa em ml. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui a concentração pelo valor que eu achei, que foi 50. O título eu vou descobrir. A densidade, como ela está em ml, eu vou passar essa unidade para litros. Então, eu vou multiplicar o valor da densidade por 1000. Então, vai ficar, ó, 1020. Certo? Então, aqui, ó, eu vou ficar com título é igual a 50 dividido por 1020. Título é igual a aproximadamente 0,042. Então, essa é a primeira maneira de resolver essa questão. A segunda maneira é utilizando a fórmula de título. Título é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Ele dá a massa do soluto, correto, mas ele não dá a massa da solução. Porém, a gente consegue chegar à massa da solução através da fórmula da densidade. Tá? Então, vou calcular aqui embaixo. Densidade é igual a massa da solução dividido pelo volume da solução. Ele deu a densidade, que foi de 1,02. A massa da solução eu vou descobrir. E o volume ele deu, que foi 200. Nesse caso aqui, a densidade, como ela é trabalhada ou em centímetros cúbicos ou em ml, eu vou deixar aqui em ml. Então, ó, M, certo? Vai ser igual a 200 vezes 1,02 é igual a 204 gramas. Então, eu achei o valor de M. A questão, ela dá o valor da massa do soluto, que é 10 gramas, então é só eu substituir agora na fórmula. Título é igual a massa do soluto, que é 10 gramas, dividido pela massa da solução que eu achei agora, através da fórmula da densidade. Título é igual a 0,042. Certo? Então, essa segunda maneira eu acho até mais simples de se resolver. E aí vocês escolhem a forma que vocês gostaram mais. Gente, perdão, o resultado é 0,049, certo? Nas duas formas de fazer, 0,049, ok? A sétima questão, qual é a molaridade de uma solução de ácido clorídrico que apresenta a concentração igual a 146 gramas por litro? Então, ele quer saber a molaridade e ele dá a concentração comum. Então, nós temos uma fórmula que relaciona molaridade e concentração comum. Que fórmula é essa? Concentração comum é igual a molaridade vezes massa molar. Então, massa molar, gente, tanto faz representar como um M só ou dois M's, certo? Molaridade é igual a concentração dividido pela massa molar, certo? E aí, ó, molaridade é igual a concentração, que é 146 gramas, dividido pela massa molar do soluto. Então, gente, ó, a gente está falando aqui de ácido clorídrico, HCl.
ele dá as massas do hidrogênio e do cloro. Então, é só somar. 1 mais 35,5 vai dar igual a 36,5, certo? Então, ó, molaridade é igual a 4 mol por litro.